Dando sequência, então, ao esquema de transmissão confiável, várias estratégias poderiam ser utilizadas para garantir essa confiabilidade. Ok? Vou falar de algumas delas e aí vai ficar mais claro a gente entender qual que o TCP utiliza. Olha, se o computador A quer comunicar com o computador B, a gente poderia, por exemplo, à medida que o A envia dados para B, B responde todos os dados, tá? Todos os pacotes recebidos, então, para A. Olha, recebi o pacote 1, recebi o pacote 2, muito legal. Agora vem uns problemas, tá? Se o pacote não chega, o que B vai fazer? B vai pedir, está lá sendo enviado o pacote 1, 2, 3, 4, o 4 não chega, e aí? Continua sendo enviado 5, 6, 7, ou espera os dados realmente chegar. Se os dados não chegaram, B pede o pacote 4 para A. Pode pedir, é uma opção, né? Agora, isso em qual intervalo de tempo? E como que B vai saber que o pacote 4 enviou 1, 2, 3, 4 e parou? E não existe um quinto, que o quarto é o último. Ok? E se continuar chegando 5, 6, em quanto tempo B vai pedir esse pacote para A? O reenvio. Então, todas essas são questões complexas, tá? Que o TCP trata isso. A forma mais simples que identificou-se é forma automática, à medida que A vai enviando dados para B, tá? Aí não é pacote, talvez por questões de facilitar a ilustração, vou falar que é pacote, mas é volume de dados. A vai enviando dados para B, B vai respondendo para A, que está recebendo esses dados. Então, você está enviando pacotes de 1.500 bytes. Tá? O B pode responder, ao invés de pacote, que recebeu lá 4.500 bytes, 9.000 bytes, 12.000 bytes. Okay? Agora se essa resposta não vem, a grande questão é, se a resposta não vem, a opção de projeto foi a reenviar esses dados. Aí surge um outro problema. E se ele demorar para reenviar? Ou seja, esse reenvio vai ser feito em quanto tempo? Então, para isso, teve que ser definido um outro parâmetro que chama timeout. Ou seja, dentro do intervalo de tempo, E não respondeu, o A reenvia de novo. Ok? Mas pode acontecer um outro problema. A pode enviar os dados, B receber, B responder que recebeu, mas a resposta pode se perder. Logo, o que vai acontecer? Não chegou a confirmação, A envia de novo, pode chegar dado duplicado. Tá? E como definir esse tempo? 1 segundo é muito ou pouco? Dependendo da aplicação, vai ser tempo demais. Tá? Então, isso vai variar em função do tempo de ida e volta do pacote. Então, desde o início, foi definido, tá, para o TCP poder funcionar bem, esse mecanismo de solicitação automática de repetição, ou ARC. Tá bom? A primeira opção foi implementar um protocolo que chama Stop and Wait. A gente vai ver que o wait que é o problema dele. E algoritmos de janela deslizante. Stop and Wait é muito simples. Mandou um pacote e respondeu. Mandou outro pacote e respondeu. Qual que é o problema disso? Simplesmente o tempo que o emissor tem que esperar para receber a confirmação para enviar mais dados. Se for uma transmissão de longa distância, cliente aqui no Brasil, o servidor na Inglaterra, vai demorar lá 300, 200 milissegundos o pacote ir e chegar a resposta. Imagina que você está fazendo download de um arquivo de 800 megas, isso vai demorar muito tempo. Tá? Então, nem de longe isso atende a requisitos aí de desempenho. Tá bom? Então, o problema seria manter a tubulação cheia. Qual que foi a solução? Embutir um paralelismo, ou seja, permite-se ao transmissor continuar enviando dados, ok? Baseado numa janela,
E aí os dados vão sendo recebidos, tá? A vai enviando para B, B vai recebendo esses dados e vai respondendo que recebeu esses dados. Aí, que bom. Agora, vem uma segunda pergunta. Qual o tamanho da janela? Isso é um problema que custou a ser resolvido e, de um modo geral, até hoje o TCP ainda surge algumas melhorias nesse aspecto. Isso basicamente é o controle de fluxo. A gente pode pensar, tá, para não se definir a janela pequena e tiver uma largura de banda alta, ou seja, muitos dados vão ser enviados em um intervalo curto, e o tempo de ida e volta, o RTT, é alto, o que pode acontecer? Basicamente, o emissor tem largura de banda, o receptor também, mas ambos vão ficar ociosos. É aquilo que você tem lá, uma banda de 200 megabits por segundo na sua casa, ele não consegue, talvez, né, se tornasse mal, não é o caso, assistir um Netflix em HD. Tá? Então, esse é um problema, anunciar uma janela pequena. Por outro lado, anunciar uma janela muito grande em situações opostas. Tá? Imagina que você está tentando acessar, assistir um vídeo no YouTube com uma operadora que lá não oferece um serviço de boa qualidade. Eu não vou citar nomes aqui, né? Talvez você está no interior. Aí você clica lá em HD. Se a janela for grande, coloca lá um valor grande. O servidor lá, os servidores do Google vão entupir sua rede de dados. E aí você não vai ser capaz de receber. Pacotes vão estourar o timeout dele, vai ser reenviado e a comunicação vai ser inviabilizada. Ok? Então entenda esse mecanismo de janela deslizante quase que como uma esteira rolante. Tá? Dados vão sendo enviados de forma paralela, ok? O destinatário, ou seja, o receptor, vai confirmando esses dados e o transmissor continua enviando dados. Então essa janela seria uma espécie de crédito. Ok? Seria isso. A ideia é a confirmação dos dados acontecer antes que o volume de dados que o emissor pode enviar se esgote. Tá bom? E aí tinha duas opções, eu não vou entrar muito em detalhes nela, que é a Go Back N e a repetição seletiva, mas essa seria uma ilustração, então, da janela deslizante. Imagina que o emissor pode enviar 7 pacotes, ele vai enviando pacote 1, pacote 2, pacote 3. À medida que o receptor vai recebendo esses dados, ele vai confirmando que recebeu os dados e vai realimentando essa janela. Então, essa janela vai deslizando, ok? Mas como que ocorre na prática? O receptor que controla a velocidade, não adianta ele informar um volume alto, porque vai ter gargalos. Tá bom? Então, o receptor controla a velocidade, informando a quantidade de dados que o transmissor pode enviar. Isso está no cabeçalho do TCP. Ok? Dê uma olhada depois nesses algoritmos então, de janela deslizante, na repetição seletiva e no Go Back N. Tá bom? Aqui tem uma ilustração com algumas comparações. Bom, por fim, vamos ver a fundo como funciona o TCP. O TCP, ele basicamente é uma forma confiável, vamos recapitular, de transmissão de dados num canal não confiável, ok? Orientada à conexão, ou seja, toda transmissão estabelece uma conexão antes do envio de dados, tá bom? Ele é full duplex. Mas como assim? Emissor e receptor não podem transmitir dados em uma rede? Mas a questão é que o TCP ele é orientado a byte, ele conta byte a byte na transmissão, tanto do lado do cliente para o servidor, quanto do servidor para o cliente. Por isso que é chamado full duplex. Tá? E ele controla o fluxo, aquilo que eu acabei de explicar, do transmissor não sobrecarregar o receptor com dados. Então esse daqui é o cabeçalho do TCP, ele tem 20 bytes mais um campo opcional que pode ser utilizado. Então aqui a gente tem as portas, igual no DP, tá bom? Os números de sequência, isso aqui é estabelecido no início da conexão, tá? Então o número de sequência de A para B e de B para A também tem um outro número de sequência, um número de sequência distinto. Então no mesmo pacote,
é enviado o número de sequência do fluxo de dados, por exemplo, do servidor para o cliente, tá bom? Quando o cliente responde, ele confirma, então, nesse número de reconhecimento, o número de bytes enviado do servidor, ele confirma o número de bytes do cliente para o servidor, por isso que ele é full duplex, tá bom? Existem algumas flags que podem ser utilizadas, algumas para iniciar a conexão, finalizar a conexão, resetar a conexão, o ACK, que é a confirmação, pacote de confirmação de dados, push, ele não espera o pacote encher para enviar os dados, o comprimento do cabeçalho, já que tem esse campo opcional, né, o cabeçalho, então ele não é fixo com 20 bytes. A janela de recepção, que é aquele volume de dados que eu acabei de falar, que o receptor informa do transmissor quantos dados, né, qual o volume de dados que é utilizado. Isso é o controle de fluxo, tá bom? Um checksum é, obviamente, os dados, ok? Como que é estabelecida a conexão? O servidor fica passivo, esperando as conexões dos clientes. Então, o cliente envia um pacote com aquela flag SYN ativa, marcada com bit 1, o número de sequência dos bytes dele para o servidor. O servidor, então, envia um outro pedido de sincronismo para o cliente, com o número de sequência dele, confirma o número de sequência do cliente e, por fim, o cliente tem que confirmar o número de sequência do servidor. Esse processo é chamado de three-way handshake, ou aperto de mão de 3 vias. Por que precisa de 3 e não só 2? Né? A gente não pode enviar uma coisa e o servidor confirmar? Sim, mas o servidor manda o número de sequência dos dados, e aí o cliente tem que confirmar. E para terminar as conexões, isso tem que ser feito dos dois lados, ok? O cliente pode finalizar a conexão, mas o servidor pode continuar enviando dados, e aí o servidor pode também encerrar a conexão, e essa mesma conexão a qualquer momento pode ser resetada. Tá? Um comandozinho netstat, você consegue ver quais as conexões TCP estão, né, ativas, estão esperando, tá, na sua máquina. Tá? Abre um monte de browser aí, faz esse teste, vocês vão ver. Bom, é isso. Lembra que eu falei do timeout? O que é o timeout? É o tempo que o transmissor vai esperar para receber a confirmação dos dados, ok? E se ele não receber, ele envia automaticamente os dados que não foram confirmados. Isso varia em função de quê? Do RTT, que é o Round Trip Time, ok? É o tempo de ida e volta de um pacote. Se ele for muito curto, isso tem problema. Por quê? Timeout muito curto, vai estourar o timeout e o transmissor vai reenviar o pacote de forma duplicada. Então, transmissão desnecessária, vai ocupar a banda com transmissões desnecessárias. Então é só pôr um valor muito alto. Lembra que eu perguntei 1 segundo é bom? Se for um valor muito alto, pode acabar gerando uma ação baixa, aí, no caso, em termos de tempo de resposta para a aplicação. Como estimar o RTT? Existem alguns algoritmos, isso evoluiu ao longo do tempo, tá? Mas, na verdade, como calcular o timeout é estimando o RTT, tá bom? Então, é feita uma amostragem ao longo do tempo, isso varia o RTT. Mas não é em função da distância? Servidores mais longe dos clientes têm RTT maior, correto. Mas isso varia muito em função de congestionamento na rede. Você falou disso na camada passada. À medida que os pacotes vão chegando no roteador, e chegar um volume maior do que o roteador tem da saída, esses pacotes vão sendo enfileirados. Vai sendo enfileirado, vai demorar. Então, é muito simples. Se a rede está congestionada, dá um ping no Google. Você vai ver que o RTT, o tempo de volta, vai aumentar muito. Se tiver ok, dá um ping no Google para você ver qual que é o tempo de resposta. Sei lá, vai ser 29 milissegundos, 36 milissegundos. É baixo. Quando a rede está congestionada, quando está lento, é batata. Pode fazer o teste que vai dar lá 200 milissegundos, 500 milissegundos, ou até mais. Casos extremos aí, 2.000 milissegundos. Então, o timeout tem que ser calculado em cima do RTT. Tá? E o controle de fluxo, basicamente,
Ele serve para aquilo que eu falei do transmissor rápido não sobrecarregar o servidor lento. Então, aquele algoritmo de janela deslizante, ele funciona dessa forma. Então, o receptor ele informa uma espécie de crédito em bytes, ok? Que o transmissor pode enviar para que não ocorra, então, congestionamentos na rede. Tá bom? E isso é o controle de fluxo, basicamente. Tá bom? E por fim, o controle de congestionamento, eu vou falar muito rapidamente. Congestionamento aí já considera uma situação da rede. Fluxo entre transmissor e receptor. É relativamente fácil de ser controlado, tá? Porque os dois mantêm lá alguns parâmetros, ok? Basicamente, o receptor informa o tamanho da janela e o transmissor pode enviar. Então, o transmissor só vai enviar dados, ou seja, um volume de bytes que o receptor autorizar. Isso é o controle de fluxo. Não vai ter, um não vai sobrecarregar o outro se isso for bem feito. Agora, o controle de congestionamentos pode estar acontecendo congestionamento na rede. E aí, como que o receptor vai saber que a rede está congestionada? Como que o transmissor vai saber que a rede está congestionada? Existem alguns sinais, atrasos, igual eu falei, enfileiramento de pacote no buffer, ou o pacote começar a ser perdido. Esse é um dos grandes problemas da rede. Tá? Isso é uma área de pesquisa que evoluiu muito ao longo dos anos. O cabeçalho do TCP é o mesmo, desde os anos 70, mas esses controles, sim, eles evoluíram bastante ao longo do tempo. Então, congestionamento é isso. Você tem redes, links rápidos ligados a roteadores e massa ligada a um determinado host, um determinado cliente, com velocidades baixas. Pode acontecer congestionamento numa rede comutada, ok? De datagrama como a internet. Tá bom? E aí, o que acontece? Se aumentar a carga da rede, até um determinado patamar, ela vai ter uma saída à medida que a carga aumenta. Quando os pacotes começam a ser enfileirados, começa a ocorrer um congestionamento moderado, o que não necessariamente é muito ruim. Tá bom? O que isso quer dizer? Quer dizer que os recursos da rede estão sendo utilizados de forma eficiente. Não adianta lá uma empresa contratar links dedicados lá de 1 gigabit por segundo e a utilização está baixa, ou seja, está jogando dinheiro fora. Tá bom? O ideal é que esteja dentro de uma margem de utilização alta. Mas se continuar aumentando a carga da rede e não ter saída, aí vai entrar numa situação que a gente chama de congestionamento zero. E aí os pacotes vão começar a perder e o atraso, aí ele vai subir exponencialmente. Porque vai perder pacote, vai reenviar pacote, o reenvio também não vai chegar e a aplicação vai chegar a um ponto que ela não vai conseguir suportar. Tá bom? Para a gente finalizar, como que isso pode ser feito? De uma forma muito simplificada. Okay? O controle de congestionamento que o TCP trabalha, ele é de forma implícita. Como implícito? Ele fica primeiro, ele fica monitorando os atrasos. Como que ele monitora o atraso? Baseado nas respostas. Enviou um pacote. A partir do momento que o cliente responde, ele tem o tempo que ele enviou menos o tempo da resposta. Esse é o RTT. Então, está aumentando o atraso, está tendo congestionamento. Ok? E o congestionamento assistido pela rede, o roteador dá uma ajudinha. O roteador monitora a fila do buffer dele, e à medida que essa fila começa a crescer, o roteador começa a descartar pacotes de forma antecipada e aleatório. Tá? Imagina que o roteador, a memória, o buffer do roteador é um filtro. Está aberta a torneirinha, está tendo uma vazão. Se você começar a colocar jarras e jarras de água e não tem vazão, vai chegar uma hora que vai chegar no final e vai transbordar. Ou seja, se o buffer do roteador lotar, não vai ter opção, vai ter que descartar pacote, mas descarta tudo. Isso é ruim. O que o roteador faz? Ele descarta de forma antecipada e aleatoriamente alguns pacotes. A aplicação que está enviando os dados começa a perceber que perdeu pacotes, ele pisa no freio. O TCP funciona assim, ok? Essa pisada no freio vai diminuir a velocidade. Se todos fizerem isso, o congestionamento da rede vai diminuir. Isso, de certa forma, é democrático. Por quê?
Quem envia mais dados tem probabilidade de ter pacotes descartados maior do que quem envia poucos dados. Então, o controle de congestionamento, em linhas gerais, de forma simplificada, é isso, ok? E aí, eles tentaram implementar outras técnicas do roteador marcar os pacotes quando está tendo congestionamento, mas o que funciona hoje é dessa forma. À medida que vai congestionando, vai com uma certa probabilidade aumentando à medida que o buffer começa a encher, essa probabilidade vai aumentando, e aí esse sinal, essa sinalização é implícita.